Silvio Santos fala sobre sucesso em sua primeira e única entrevista, que aconteceu no seu programa, Show de Calouros, em fevereiro de 1988. Isso aconteceu porque naquela época sua ausência da TV resultou em muitos boatos sobre sua saúde, e nesta entrevista ele responde a jurados e telespectadores a todo e qualquer tipo de pergunta. Neste dia o apresentador recebe das mãos da apresentadora Hebe Camargo o troféu imprensa de maior animador de todos os tempos. E com a honra da primeira pergunta, ela o questionou sobre fazer onda de toda aquela situação com sua doença somente para ganhar status, e vejam a resposta do ídolo. Mas antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Silvio Santos, você não fez onda dessa doença para você... Eu tô falando sério, peraí. Para você fazer, agitar a imprensa e notícia e sensibilizar esta imensidão que te ama, que te adora e que estava realmente morrendo de medo que isso fosse verdade? Hebe, eu não poderia fazer uma onda, porque eu já fui do tempo daqueles que faziam onda. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. Hoje eu vejo as besteiras que eu fiz, e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, oh, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, não vão acreditar, mas eu me satisfaço com ela, me encontrei e encontrei a minha felicidade. Então não iria fazer propaganda, porque realmente não preciso mais de fazer propaganda. Tive problemas com a minha saúde, porque já estou com 57 anos de idade, e quando surgiu o coração, idade. O joelho, idade. Aí passou para o próstata, idade. Garganta, idade. Tumor no olho, idade. Bom, então eu não posso mais lutar contra a idade. Perdi a parada, mas não fiz nenhuma demagogia. E o que eu estou passando é real, mas também é besteira. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de ameaças, eu não sou herói. A segunda pergunta ficou por conta de uma telespectadora, que por telefone lhe perguntou o porquê ele jamais havia mostrado sua família na televisão. Segue sua resposta. Eu não trago a minha família na televisão porque esse país aqui, vamos deixar o país de lado, não é problema meu. É porque eu coloco em risco a minha família se ela aparecer na televisão. Eles podem querer fazer alguma coisa que não devem com a minha família, e o artista sou eu. A minha família não é artista. Quando uma delas quiser ser artista, aí ela terá os prazeres, os riscos, as alegrias e as tristezas da vida de um artista. O artista em casa sou só eu. Também por telefone, respondeu a uma telespectadora que lhe perguntou sobre seu real quadro de saúde. Eu em São Paulo eu sou assistido pelo Dr. Tufi Matar, que é o meu médico geral. Mas no problema da garganta foi o Dr. Paulo Pontes e o Dr. Menon. Eles disseram para mim o seguinte: você tem que fazer provavelmente uma microlaringoscopia com biópsia. Ou provavelmente você vai ter que ficar um mês sem falar nada, com esparadrapo na boca. Eu então fui a Boston. Chegando lá, os médicos americanos disseram a mesma coisa. Você não tem nada, você tem que parar de falar. Cala a boca e aprende a falar. Você fala que nem uma matraca, você fala que nem uma tagarela, vai aprender a falar. Então agora eu vou fazer uma terapia, mas o que foi surpreendente foi meu olho. Que quando eu terminei o meu exame com o Dr. Montgomery, ele falou, o que você tem no olho? Eu digo, eu não sei nada. Como não tem nada? Ele pegou, colocou o espelhinho e falou, você tem um câncer no olho, eu estou avisando ao senhor Bravanel que ele tem um câncer e ele precisa de uma cirurgia urgente. Aí eu fui para um professor da Harvard, que é o Dr. Grove, fiz uma biópsia numa sala de operações que parecia um disco voador, com o patologista, recebi a biópsia por escrito, era um câncer benigno, não conhecia nenhum médico no Brasil,
falei com o doutor Isidoro Dreikon, e o doutor Isidoro Dreikon falou, não, aqui eu não vou mexer. Aí quem vai mexer? Aí o doutor Dreikon com o doutor Lobo, que é o meu oftalmologista, encontraram um homem que é um cérebro, que ninguém conhece. Professor do Hospital das Clínicas, Eurípides da Mota Moura. Conclusão, existe um médico no Brasil, só um, mais nenhum, especializado em reconstrução do olho e na colocação dessa prótese que é perfeita. Pronto, foi só isso. Agora estou mais ou menos novo, lutando contra a minha rouquidão. Continuando os questionários, Silvio também respondeu a seu diretor artístico Carlos Alberto sobre abandonar sua carreira artista. É uma pergunta a longo prazo, eu não sei. Deus queira que eu não entre na política e comece a fazer comício e a subir em palanque. Como eu já disse no jornal, se entrar em mim o demônio da política, eu vou ter condições de exorcizá-lo. O que eu vou fazer com o meu tempo disponível? Alguma coisa útil para a comunidade. Porque quem tem uma estação de televisão, seja ela a quinta, a sexta rede, a primeira ou a segunda rede, tem que fazer alguma coisa pela comunidade. Senão, não tem condições de ser dono de televisão. Outra resposta extraordinária foi dada a um jurado, quando questionado por que trabalhava feito um bode, tendo já tanto dinheiro. Foi aí que Silvio confessou que chorou pelo povo que lhe dá tanto carinho, e sabendo que segundo o diagnóstico teria só mais 8 anos de vida, decide deixar a vida de artista. Ouvia dizer que homem não chora, homem que é homem não chora, e eu não chorava. E em Boston eu chorei como uma criança, mas eu chorei porque eu vi que o povo me dá amor, me dá carinho, o povo me dá... O povo tem admiração por mim, se preocupa com a minha saúde. E eu então perguntei a mim mesmo, e eu o que faço por este povo? Nada. Palhaçada nos domingos. Será que um homem com 57 anos de idade, com maturidade, com inteligência, não pode fazer mais alguma coisa por este povo? Será que esse homem que tem uma rede de televisão não pode dar um pouco mais a este povo do que o circo no bom sentido? Eu me dei ao povo, o povo está me dando aquilo que eu dei ao povo, mas eu acho que eu posso dar mais. E eu, como tenho 8 anos de vida, estatisticamente, vou administrá-los bem. Agora um momento muito importante da entrevista onde Silvio revela seu verdadeiro nome e origem. Isso emociona ao falar de seu pai. O nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. De lá então, meu pai, meu avô tiveram o título de Senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai: não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou Senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Sobre esta resposta você nunca viu nada igual. Vejamos você se Silvio sempre acreditou em Deus. Eu queria uma pergunta, você sempre acreditou em Deus? Não. O Deus, eu acredito, é claro. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Então eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte: amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que eu acredito. E para finalizar, uma linda reflexão deixada pelo grande ídolo da televisão. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus
é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Então é isso, pessoal. Me conte aqui nos comentários o que você achou dessa entrevista. E se gostou, deixe seu like. É muito importante para mim. Até a próxima.